Atos 27, versículos 1 a 3. É bom estarmos juntos, né? Junto do povo de Deus, rever irmãos, orar e ouvir o amém da igreja toda, cantarmos hinos, cânticos. Essas letras que nós cantamos, maravilhosas, a gente pode ouvir em casa, mas quando estamos com a igreja é outra coisa, não é? É tão bom estar aqui, tão bom ouvir a leitura da palavra, a exposição da palavra. Seria tão bom se isso permanecesse durante a semana, né? Mas essa não é a realidade. Todos nós aqui, acabando o momento de culto, se encerrando o domingo, voltamos para nossas atividades diárias, rotineiras. E a vida lá fora não é fácil. Bem diferente do ambiente de culto aqui. Lá fora estamos cercados por descrentes. Na nossa casa, na vizinhança, no trabalho, no ambiente de estudos. Talvez tenhamos um ou outro crente do nosso lado que também vive a mesma realidade que nós. E nós temos de lidar com inúmeras dificuldades, muitas pressões lá fora. Como é que você se comporta nesses ambientes? Porque aqui na igreja a gente está vendo. Nós nos comportamos bonitinho aqui, né? Mas e lá fora? Como é a nossa vida, o nosso testemunho, longe do ambiente da igreja? Longe dos crentes, longe dos pastores do rebanho. Como as pessoas que não conhecem a Deus veem tudo isso? O que é que nós dizemos sobre Deus para as pessoas através do nosso comportamento? Qual tem sido a nossa reação às dificuldades da vida? Quando nos pegam de surpresa, como nós reagimos? O que falamos, o que pensamos, que atitude temos? Isso ensina as pessoas. Ensina sobre nós, ensina sobre a nossa fé, ensina sobre quem Deus é. Bom, Paulo está lidando com uma situação muito semelhante nesse capítulo. Jesus prometeu a ele que ele iria testemunhar do Evangelho em Roma. Ele falou isso lá no capítulo 23, versículo 11. Mas não disse como ele chegaria lá. Desde o capítulo 21 até agora, nós vimos que Paulo teve de ser espancado, preso, acusado injustamente, ameaçado de morte. Ficou preso por 2 anos mesmo, provando sua inocência várias vezes. E para evitar uma emboscada fatal, teve de apelar para César. Era um antigo direito romano. Como cidadão romano, Paulo podia fazer isso. E enfim, nesse capítulo, chegou a hora de ir até a presença do imperador. Ele vai até a capital do império, até Roma. Como vai ser a viagem? O que vai acontecer no caminho? Pelo que a gente já conhece do apóstolo Paulo, o caminho vai ser cheio de aventuras, né? E esse é um dos capítulos mais malucos do livro de Atos. O cenário aqui é o apóstolo Paulo longe da igreja. Paulo não é reconhecido como um líder. Para nós, seria um privilégio estar perto de Paulo, mas para as pessoas que estarão com ele nesse navio, ele é só mais um mero prisioneiro. Não é apóstolo, não é sequer conhecido como crente. Só um cidadão, aprisionado. Ele está rodeado de pagãos, gente com vários deuses e crenças diferentes. Ali nós veremos marinheiros, veremos soldados, veremos até prisioneiros. Um ou outro crente do lado dele. A pergunta é como Paulo se comporta nesse ambiente. Um ambiente hostil. Como é que Paulo agia no mundo? A gente viu ele agindo na igreja, agindo em sinagogas, mas longe desse ambiente, longe dos crentes. Sem dúvida, esse capítulo que nós estamos para estudar pode ser lido como uma ilustração, uma grande ilustração do que é a nossa vida. Como Paulo, nós estamos em uma jornada. Nós estamos a caminho do encontro com o grande rei. Não César, o rei maior do que César. O encontro com o maior dos senhores, Jesus Cristo. E até lá nós passaremos por muitas dificuldades como cantamos.
o mar se revoltando, muitas tempestades. E ao longo desse percurso, 2 perguntas precisam ser respondidas. A primeira é como reagiremos às dificuldades. Porque elas virão. Elas estão vindo. Elas já estão aí. Como reagiremos a elas? A segunda pergunta, como as nossas reações afetam as pessoas ao nosso redor? O que as pessoas estão aprendendo sobre Deus através das nossas reações? Bom, vamos ver como respondemos essas perguntas, descobrindo como Paulo respondeu elas. No versículo 1, o texto diz que enfim chega o dia de partir para a Itália. Paulo é entregue a um centurião chamado Júlio. Curioso, o sobrinho de Paulo a gente não sabe o nome, né? Que ajudou a salvá-lo. Mas esse camarada aqui tem o nome dele identificado 2 vezes, inclusive. Interessante. Júlio é o capitão da tropa de elite da época. E ele está levando alguns presos, diz o versículo 1. Esses homens provavelmente eram criminosos já condenados à morte, que não foram executados em Cesareia, mas serão executados em Roma. Aonde? Nos grandes teatros, para entreter a população romana e através de suas mortes, talvez em batalhas, em guerras. Paulo está junto com eles, acorrentado junto com eles. E eles embarcam. Versículo 2 diz que eles partem num navio de Adramítio. Adramítio não é o material com que o navio era feito, era o nome de uma cidade, um porto da Ásia Menor. Esse navio ele vai costeando até chegar lá. Não é um navio que vai direto para Roma, mas é como o pessoal chama lá no Nordeste, um pau de arara, né? Ele vai levar até o cometa lá, né? Qual que é o nome da Guanabara, né? Vai levar até o porto lá, onde eles vão pegar o navio que vai direto para Roma mesmo. Mas repare, quem mais está presente nessa jornada? O versículo 2 diz que o narrador está presente. Reparou isso? No versículo 1 ele falou, devíamos navegar. Agora no versículo 2 ele diz, fizemos-nos ao mar, indo conosco. Lucas está presente. Mas não é só Lucas. O versículo 2 termina dizendo que Aristarco também acompanhava a equipe. Aristarco era um macedônio de Tessalônica. Esse homem foi companheiro de Paulo desde o capítulo 19. Nas suas cartas, ele identifica Aristarco. Um homem que, junto com Lucas, esteve com Paulo durante aquele período na prisão. Paulo passou por tudo isso por 2 anos. Mas ele tinha companhia. Não estava sozinho. Como é possível que esses homens estejam ali? Bom, os estudiosos propõem 2 possibilidades. Primeiro, eles se identificaram como escravos particulares de Paulo. Um cidadão romano tinha esse direito de caminhar com seus escravos. Segunda possibilidade, eles se entregaram como presos voluntários. Mas eles estão lá. A gente não sabe como, mas há 2 homens junto com Paulo. Nesses 2 últimos anos de prisão, talvez os mais difíceis da vida de Paulo, ele não estava só. Lucas e Aristarco o acompanharam. Bem possivelmente Lucas o serviu, porque era médico. E Paulo apanhou bastante nesse percurso. Mesmo sendo poucos, Paulo tinha companhia. Por mais que seja difícil a situação, por mais que sejam difíceis os anos, se fazemos parte do povo de Deus em Cristo, sempre temos companhia. Sempre há um Lucas conosco. Sempre há algum Aristarco. Podem ser poucos, podem ser mesmo à distância, orando por nós, mas em Cristo nós nunca estamos só. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, a igreja. Por isso, no seu sofrimento, na sua dificuldade, na luta, talvez o abandono de muitas pessoas, lembre-se de que sempre há alguém que ficou. Olhe para aqueles que estão lá, identifique-os, nomeie-os, mesmo que sejam poucos. Essas pessoas são presentes do Senhor. São lembranças de que o Senhor não desistiu da sua vida. Eles estão lá. Então louve a Deus, agradeça a Deus, dê nome a essas pessoas, identifique essas pessoas, mas olhe o exemplo delas e seja você também um companheiro de outros. Paulo teve esses companheiros. Ele ajudou tantas pessoas, agora é hora dele ser ajudado. Bom, no versículo 3 nós vimos que em um dia de viagem o navio chega a Sidom. É um porto na Fenícia, eles ainda não saíram ali da região da Judéia. É ali perto de Damasco esse porto.
E ali Júlio, o centurião, faz algo incomum. A gente não espera isso aqui de um militar romano. O versículo 3 diz que ele trata Paulo com humanidade, ou com bondade. Ele é gentil com Paulo. E permite que Paulo desça do navio e vá se encontrar com os seus amigos. Tinha uma igreja naquela região. Para visitar essas pessoas e receber delas alguma assistência. A viagem seria longa, precisaria de mantimentos, de vestimenta, talvez algum medicamento. E Paulo é permitido fazer isso. Aqui está mais uma demonstração no livro de Atos, de que Deus pode usar até mesmo um descrente para abençoar o seu povo. Júlio é um pagão, é um ímpio, mas ainda assim está fazendo bem ao servo de Deus, que é Paulo, Lucas e Aristarco. Isso se chama graça comum. Graça comum é o ato de Deus demonstrar sua bondade ao vocacionar, inspirar, capacitar até mesmo descrentes a fazer o bem nessa vida. É por isso que Deus continua chamando policiais, enfermeiros, médicos. Muitos deles sequer respeitam a Deus, conhecem a Deus, amam a Deus, mas querem ajudar pessoas. E você certamente já foi abençoado por vidas assim, não foi? Você nem sabe a fé daquela pessoa, mas ela te ajudou. Ela te protegeu naquele momento, ela te socorreu. Isso se chama graça comum. Nunca duvide do que Deus pode fazer pelo bem do seu povo, mesmo através de gente que não acredita nele. E quando isso acontecer, lembre-se, isso aqui é bondade de Deus. Dê graças a Deus. É fruto do amor dele, pela igreja, mas também pelo mundo. Graças a Deus pela sua graça comum. Paulo desfrutou disso, e então o texto continua. Versículos 4 até 8. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse ponto, o centurião encontrou um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona, costeando a ilha com dificuldade. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Bom, de Sidom o navio navega, contornando a ilha de Chipre. Você lembra dessa ilha, né? É a ilha de Barnabé. Paulo já esteve lá, passou por lá nas suas viagens missionárias. Mas esse não é o caminho natural a se seguir. Aquele navio de transporte deveria ir direto. Eles estão aqui e a Ásia Menor está aqui. Esse navio deveria fazer uma linha reta, mas ele não consegue. Ele faz o contorno da ilha de Chipre. A pergunta é, por quê? O versículo 4 diz, os ventos eram contrários. Guarde essa informação. Há algo acontecendo na natureza que está mudando os planos humanos. Algo está conduzindo as pessoas deste navio a lugares e a encontros que eles não tinham planejado. A pergunta é quem? O que é que está produzindo isso? O texto vai responder daqui a pouco. Versículo 5 diz que eles atravessam o mar, passando pela Cilícia e Panfilha, é o sul da Galácia, e então chegam a Mirra, na Lícia, que é um porto na Ásia Menor. No versículo 6 nós lemos que nesse lugar eles trocam de embarcação. Agora eles saem do pau de arara e pegam Guanabara. Agora sim eles vão em um navio que vai direto para a Itália. O centurião encontra um navio que está vindo de Alexandria. Alexandria é o Egito. E ele está indo para a Itália. Então ele coloca todo mundo a bordo. Esse tipo de navio aqui era carregado de grãos, de mantimentos. Em Roma,
A população foi crescendo, faltava alimento em Roma. E a terra lá não era tão própria para a produção de grãos. Por isso se exportava do Egito. Esse navio iria alimentar as bocas famintas dos romanos. Ele tinha pressa. Nada melhor do que esse navio, né? O centurião coloca todo mundo lá dentro. Mas pressa não combina muito bem com navegação. Diz o versículo 7, que por muitos dias eles navegam vagarosamente, com lentidão. E o texto diz que eles fazem isso com dificuldade. Você reparou que eu ressaltei a leitura dessa palavra, né? Porque ela vai aparecer mais algumas vezes no texto. Até que eles chegam a Quinido, que era um porto próximo de Mileto, em Éfeso. Ou de Mileto e de Éfeso ali. E é nesse lugar, olha o versículo 7 ainda, que eles descobrem que não poderão prosseguir. A rota normal era uma linha reta para a Europa. O motivo, diz o versículo 7, por causa do vento contrário. Interessante. Olha o vento aparecendo de novo aí. O versículo 7 termina dizendo que então eles navegam para o sul, ao abrigo da ilha de Creta, passando pela costa oeste, ou melhor, leste dela, estão contornando a ilha, uma região que era rochosa, chamada Salmona. E mais uma vez no versículo 8 nós lemos que eles costeiam a ilha com dificuldade, olha a palavrinha mais uma vez aí, segunda ocorrência dela. Até que eles chegam a um lugar chamado Bons Portos, é o sul da ilha de Creta. E ali eles ficam. Enfim, parece que a coisa vai melhorar, né? Bons portos, né? Então, só pode ser coisa boa aí. Será mesmo? Bom, antes de descobrir o que vai acontecer, perceba que interessante. Nós temos lido o livro de Atos já há alguns anos, e pelo que a gente leu, Paulo nunca esteve em Creta. Mas nós sabemos que ali houve uma igreja, que vai ser pastoreada, pelo menos por um tempo, por Tito. Por isso nós temos a carta de Paulo a Tito. O versículo 9, a gente vai ler ele daqui a pouco, mas nós vamos descobrir que ali em Creta eles ficam muito tempo. Essa expressão pode significar muitos dias, semanas, não meses, mas pelo menos algumas semanas. É curioso. O que você acha que fez Paulo parar justamente na ilha de Creta? Um lugar que ele nunca planejou estar. O que você acha que ele fez lá? Muito tempo parado esperando o navio partir. Ele pregou o evangelho, né? Bom, se não havia uma igreja lá, agora há. Ele pregou, alguém se converteu e plantou uma igreja. É bem possível que não seja isso, é bem possível que a igreja já existisse. E então ele conhece as pessoas, conversa com elas, descobre os problemas da ilha de Creta. E isso vai resultar na futura missão de Tito, que resulta na carta de Paulo a Tito, uma das mais preciosas do Novo Testamento para nós. O que será que está por trás de tudo isso? Quem teria soprado os ventos contrários desde o início da jornada? Empurrando o navio até Creta? Seria apenas acaso? Coincidência? Sorte ou azar? É isso? Ou será que tem um Deus todo-poderoso conduzindo Paulo exatamente para onde ele queria? O que você acha? Está óbvio, não está? Pelo que a gente tem lido em Atos, nesse mundo criado e orquestrado por Deus não existem coincidências. Se Deus permite dificuldades aparecerem em nossa jornada, é porque certamente Ele tem um propósito para isso. Ele tem um plano para nós. No caso de Paulo, foi a oportunidade de conhecer a ilha de Creta, saber das dificuldades da igreja ali. Mas e no seu caso? Que oportunidades, as dificuldades que você tem passado, têm te concedido? Talvez as dificuldades que você tem enfrentado tenham te dado a possibilidade de pregar o evangelho a pessoas que você nunca imaginou pregar. A testemunhar de Cristo a pessoas que você nem sabia que existiam. Talvez as suas dificuldades te colocaram numa situação de conhecer pessoas novas, conhecer crentes novos, conhecer igrejas novas, servir essas pessoas. Talvez as suas dificuldades tenham simplesmente te dado a oportunidade de servir alguém que precisa de ajuda. Simplesmente porque você ama Jesus e você pode ajudar essa pessoa. Você tem aproveitado essas oportunidades? Não se desespere se por causa das dificuldades os seus planos tiverem de ser mudados. A vida
marcada por isso. O tempo todo a gente tem que mudar de planos. Ao invés de nos desesperarmos, deveríamos nos lembrar de que há um Deus soberano. Um Deus que cuida da história, que orquestra as coisas, que produz encontros, situações, oportunidades, e então aproveitá-las para testemunhar de Jesus, para amar pessoas, para falar de Cristo. Olha os versículos 9 até 12, a história continua. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali, para ver se podiam chegar a Fenícia, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudeste. O que será que fez esse navio passar tanto tempo em bons portos? O versículo 9 talvez sugere que fossem a insistência dos ventos contrários. Quem sabe? O que a gente sabe é que o melhor a se fazer é não prosseguir nessa viagem. Por dois motivos. O primeiro, diz o versículo 9, a navegação se tornou perigosa. O mau tempo estava dizendo que não era hora de navegar. Mas tem uma segunda informação no versículo 9, um segundo motivo: já havia passado o dia do jejum. Esse era o dia do Yom Kippur dos judeus, o dia da expiação, o dia do perdão. Um dia em que a lei ordenava que eles fizessem o jejum, e essa era uma época, por que é importante aqui? Porque esse é o calendário de Paulo. Esse é o calendário que Lucas está citando o tempo todo, o calendário judaico. Isso é importante porque o Yom Kippur acontecia em meados de setembro, finalzinho de setembro, início de outubro. Naquele local onde Paulo está, nas imediações do mar Mediterrâneo, o inverno acontece de dezembro até março. Então, na época, o frio é tão intenso a ponto de chegar a temperaturas, em alguns lugares, próximo de zero. E por isso, a navegação naquela região, nessa época do ano, era uma missão suicida. Os navios, as embarcações, quando começava setembro, eles já começavam em algum lugar para aportar e ficar, para passar o inverno ali, longe das águas. Ninguém em sã consciência navegava no inverno. Ninguém em sã consciência e com experiência. É por isso que Paulo, no versículo 10, aconselha aos líderes da viagem. Ele chama eles e fala: gente, se nós continuarmos a navegar nessa época do ano, a viagem vai ser terrível e nós vamos perder não só os bens, a embarcação, mas a nossa própria vida. Todos nós vamos morrer. Pergunta: quem é Paulo para dizer isso? Ele é um mero prisioneiro. Ele não é navegante, ele não é capitão de navio, ele não é militar, ele é um prisioneiro. Mas há um comentarista que afirma que talvez Paulo seja o viajante mais experiente naquela embarcação. Ele alistou as viagens de Paulo. Até esse momento, Paulo deve ter feito 11 viagens marítimas, que não aconteciam rapidamente, percorrendo talvez 5.500 quilômetros navegados. Então, Paulo tem muita experiência com navegação. Ele mesmo afirma essa sua experiência. Alguns anos antes dessa história, ele escreveu 2 aos Coríntios. Era a época que ele estava em Éfeso ainda. Atos capítulo 19 narra ele nesse local. E ele escreveu 2 cartas aos Coríntios. Na sua segunda carta aos Coríntios, ele diz lá no capítulo 11, versículos 25 e 26, o seguinte: 3 vezes naufraguei. São pelo menos 2 anos antes dessa história. 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, provavelmente agarrado a um pedaço de madeira. E em viagens passei por inúmeros perigos no mar. É isso que ele diz em sua carta ao 2 aos Coríntios. É por isso que Paulo pode dar esse conselho.
Porque Paulo não é apenas um crente conhecedor da Bíblia, que sim, tem sabedoria, tem discernimento espiritual, mas Paulo é um navegante experiente, ele já passou por poucas e boas no mar. Então, por intuição, por experiência, ele diz, vai dar ruim. Vai morrer todo mundo se a gente entrar nesse mar. É claro que as pessoas ao redor de Paulo não sabem da sua experiência, não reconhecem isso, e o versículo 11 diz que o centurião foi bondoso com Paulo alguns dias atrás, mas agora não dá, né? O centurião, diz o texto, dá mais crédito ao piloto, que era o capitão do navio, e ao mestre, bem possivelmente o dono do navio, do que a Paulo. Se a gente for bem honesto, a gente faria a mesma coisa, né? Quem é esse cara aqui, acorrentado, dizendo que não? O piloto está dizendo que sim, o dono do navio está dizendo que sim. A gente não vai ouvir Paulo, a gente vai ouvir os especialistas. A gente vai ouvir aqueles que têm aparência de experiência, aparência de conhecimento, não um prisioneiro. É aqui que mora o perigo. O perigo mora nesse fato, porque era naquele mero prisioneiro que estava a verdadeira experiência. Era naquele homem que havia a verdadeira sabedoria. E a história dele ao lado de Deus já mostrou isso. Só que seus ouvintes não sabem disso. Preferem ouvir os especialistas. Quem nós preferimos ouvir? A quem nós damos ouvidos? A quem você está confiando a sua vida? A quem você está confiando a sua família? A quem você está confiando o seu casamento? A quem você está confiando a criação dos seus filhos, a administração dos seus recursos? Você está confiando a aparente sabedoria e experiência desse mundo? De gente que diz, não, eu tenho faculdade, eu tenho pós-graduação, eu sou reconhecido, tantas viagens que já fiz, eu sei do que eu estou falando, pessoas que acham que sabem o que é certo. Ou você está confiando a sua vida e a sua história, a verdadeira sabedoria, a verdadeira experiência, que flui de alguém que tem vida piedosa, alguém que tem vida com Deus, intimidade com a palavra. Se esses homens soubessem o que eles estão fazendo, diante de quem eles estavam, eles ouviriam o conselho de Paulo. Infelizmente, mesmo ouvindo bons conselhos, muita gente prefere não ouvi-los, não dar atenção e fazer o que acha que é o certo. Pastor Jairo Cáceres já pregou aqui no aniversário da nossa igreja, alguns irmãos o conhecem pelos livros da Nutra Publicações, na área de aconselhamento bíblico. Ele revela algo assim espantoso. Ele é um dos maiores nomes do aconselhamento bíblico no Brasil. Se eu tivesse que passar por um aconselhamento, eu procuraria ele. A agenda dele é bem lotada, mas eu insistiria. Ele diz que a margem de sucesso, e ele qualifica sucesso de aconselhamento bíblico, com as pessoas ouviram o que eu tinha para falar, e elas começaram a aplicar a Bíblia na sua vida. Não quer dizer que resolveu o seu problema, mas agora eles sabiam lidar com o problema. O nível de sucesso é entre 15% a 20%. O que significa? Que 80% a 85% dos aconselhados não ouvem, mesmo que seja Jairo Cáceres. Aí a gente fica mais tranquilo, né? Se não ouve Jairo Cáceres, vai ouvir eu. Isso é bem comum. As pessoas não ouvem aconselhamento. Queridos, que não sejamos desses. E que não sejamos daqueles que tomam decisões somente com base nas circunstâncias. Eles olhavam e falavam, não, a gente está em bons portos, o homem está dizendo que pode ir, o dono do navio que sim. Então as circunstâncias, as situações, as evidências, os conselhos desses homens são o certo. Cuidado, cuidado. As motivações deles ao aconselhar você podem não ser corretas. Lembre-se de que quem está dando esse conselho aqui é o dono do navio. E o dono do navio quer mais do que ninguém que esse navio chegue em Roma. Por quê? Porque está carregado de grãos que ele está vendendo. Vamos partir agora. Precisamos chegar lá. Às vezes as pessoas nos aconselham, não, faz isso no seu casamento, faz isso na criação dos seus filhos. Você não sabe as intenções do coração. Talvez está querendo ganhar em cima de você. Dê ouvidos à palavra. Dê ouvidos a crente fiel, a crente piedoso, crente que já viveu com Deus o suficiente para saber, pela experiência, eu acho que isso vai dar errado. Melhor não. Infelizmente,
Não foi isso que a tripulação fez, ela não ouviu o conselho. No versículo 12, eles preferem dar ouvidos ao capitão, ao dono do navio, e o texto diz que eles concluem que era melhor ir para o oeste da ilha, um porto chamado Fenícia. E a alegação é de que é melhor passar o inverno lá do que em bons portos. Aquela região provavelmente não era tão boa para ficar ali por tantos meses. E isso pode até ser verdade, era melhor ir até Fenícia. A pergunta é, eles vão conseguir chegar lá? Bom, Deus tem outros planos para aquele navio. E posso dizer, Deus talvez tenha outros planos para você. Talvez o melhor conselho para a sua vida seja, vai para lá, é a melhor coisa. Talvez seja mesmo. Mas talvez Deus diga, eu tenho outro plano. Você vai para outro canto. Eu vou fazer outra coisa na sua história. Olha os versículos 13 até 20. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança, e temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Só um comentário aqui que não está no meu esboço, mas ficou nos estudos durante a semana. Esse é o relato mais claro e exaustivo de um navio, uma embarcação daquela época, e de um naufrágio dos arquivos dessa época. Você não vai encontrar, fora da Bíblia, um relato tão preciso de como era uma embarcação e de como foi um naufrágio. Bom, como esse naufrágio começou? No versículo 13, todos a bordo. Todo mundo em direção ao oeste de Creta. Vamos para lá. A princípio, o versículo 13 diz que a viagem começa do jeitinho que os marinheiros esperavam. O texto diz que sopra um vento brando vindo do sul. Então é hora de partir. Eles pensam assim. Então os marinheiros acham, bom, a gente já tem condições climáticas para navegar, então levantam âncora. Começam a costear a ilha, bem pertinho da ilha, era a melhor maneira de navegar naquela época. Tudo parece melhor do que o planejado. O versículo 14 começa com entretanto. Entretanto, não muito tempo depois, do lado da ilha, então da parte norte, se desencadeia um tufão de vento, que tem até nome, Euroaquilão. Esse vendaval era um velho conhecido dos navegantes da época. Por isso eles já tinham dado um nome para ele. Na época os gregos chamavam de outro nome, os romanos também, mas futuramente foi conhecido como Euroaquilão. Era um vento fortíssimo. Um vento que vinha do nordeste asiático, vinha lá da região onde a gente poderia identificar como a China. Esse vento vinha muito forte, empurrava tudo que tinha pela frente e levava em direção ao sul. O que tem no sul? Tem o continente africano. Bom, isso é bem longe de Roma, né? Roma está para cá. E o vento vai empurrar para baixo. Isso nos lembra, queridos, que sim, tudo começou bem. Mas um bom começo de uma má decisão não significa que teremos uma boa chegada. Um bom começo de uma má decisão não significa que teremos uma boa chegada. Se você está escolhendo dizer não ao conselho de Deus, você escolheu isso.
E talvez as circunstâncias aparentemente são boas. É um vento brando que está te levando. E você diz, está vendo, não pode ser contrário a Deus, porque está dando tudo certo. Eu estou prosperando financeiramente, a minha saúde, eu estou forte como um leão, está dando tudo certo na minha vida. Mas a sua decisão foi errada. Você escolheu casar errado. Você escolheu a profissão errada. Você escolheu o lugar errado para morar. Você escolheu a decisão errada. Deus disse para não fazer. O começo pode ser bom, aparentemente, mas não se iluda. Uma hora ou outra o desastre vai acontecer. Você pode esperar. E olha aqui o desastre. O versículo 15 nos diz que o navio é arrastado com violência pelo vento. Eles não podem resistir, a única coisa que os marinheiros podem fazer é parar de resistir. E então eles deixam o vento levar a embarcação. Parece irônico, porque Jesus disse algo muito semelhante a Paulo no capítulo anterior, quando Paulo lembra da sua história. No capítulo 26, versículo 14, Jesus disse para ele no dia em que se apresentou a ele lá no caminho para Damasco: é duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. É melhor parar de lutar. Diante da vontade de Deus não tem muito o que fazer, não. Largue as rédeas. Desista de lutar. Se entregue à condução, ao vento do Espírito. Você já fez isso? Já parou de lutar contra Deus? Contra a tempestade? Antes tarde do que mais tarde ainda. Então tome a decisão hoje ainda. Bom, eles entregam. E a única coisa que os tripulantes conseguem fazer, no versículo 16, incluindo o narrador, ele se coloca no grupo, é recolher o bote. Enquanto passavam ao abrigo de uma ilha chamada Cauda, hoje ela se chama Gávidos, fica a uns 56 quilômetros de Creta, então eles já desceram muito. E o texto diz que eles fazem isso, olha o versículo 16 de novo, com dificuldade. Terceira vez que essa palavra aparece. E a terceira vez que Paulo, Lucas e Aristarco passam dificuldades. São crentes, são servos fiéis de Deus, mas estão passando por dificuldades. Sabe o que isso significa? A vida cristã não é um mar de rosas, não. Crer em Jesus, seguir a Jesus, não significa nunca ter de passar por dificuldades. Até mesmo porque alguém como Paulo passou por elas. Mas crer em Jesus, seguir a Jesus, significa que mesmo em meio às dificuldades, Deus está conosco. Deus estava com Paulo. Sim, há tempestades que vêm nas nossas vidas como disciplina de Deus. Você se conhece um pouquinho de Bíblia, está pensando uma outra história, de um outro naufrágio, né? Ou quase naufrágio. Está pensando de alguém que estava fugindo da presença de Deus, da missão de Deus. Lembra? O profeta Jonas. A tempestade foi culpa dele, a tempestade é disciplina de Deus. Há momentos em que a tempestade é disciplina, mas tem momentos não, que a gente não fez nada de errado. E ainda assim a dificuldade apareceu. O diagnóstico clínico apareceu. A questão financeira bateu a porta, e agora, o que eu faço? Eu não fiz nada de errado, mas estou sofrendo. Bom, essas coisas acontecem. Então se lembre, enquanto vivermos nesse mundo, como Jesus disse, teremos aflições, diversas tribulações, mas podemos ter bom ânimo. Ele venceu o mundo. E ele venceu o mundo para que um dia estivéssemos ao seu lado também como mais do que vencedores. Então segura as pontas aí e aguenta as dificuldades. Eles içam o bote, versículo 17 diz que os marinheiros se esforçam ao máximo para proteger o casco do navio. Bem possivelmente estão passando cordas debaixo do casco para segurar a madeira, para não se partir ao meio. Mas o pior ainda estava por vir. Porque o versículo 17 diz que o Euraquilão estava empurrando eles para o sul e eles estavam indo em direção ao continente africano e lá tinha uns terríveis bancos de areia na altura de Sirte que eram famosos por afundar navios. Um cemitério de embarcações. Era o terror dos marinheiros, ninguém queria chegar perto daquele lugar. E o vento está levando eles exatamente para aquele lugar. Então o versículo 17 diz que eles estão com medo de chegar lá e por isso eles descem as velas. O vento estava empurrando para lá. Desce a vela, o vento não empurra mais. Só que aí agora o navio está à deriva.
à deriva em pleno alto mar. Na perspectiva de Deus e de Paulo, não está à deriva das águas, mas à mercê da soberania divina. Os marinheiros não sabiam disso. Então o navio começa a ser açoitado, diz o versículo 18, severamente pela tormenta. Um dia se passa, imagina isso. Eu não consigo imaginar 5 minutos sendo violentado dessa maneira. Imagina um dia, de um lado para o outro, pancada aqui, pancada lá, sem vela, não tem para onde ir, não tem nenhum outro caminho. O que eles fazem? Versículo 18. Tem algo pesando a embarcação. O que é que pesa aquele navio? Os mantimentos. Todos os grãos, toda a carga. Então eles lançam isso ao mar para deixar o navio mais leve. Quem diria? Aquela carga tão preciosa, que provavelmente motivou os líderes a dizer para Júlio que era uma boa ideia. Não, Júlio, vamos sair agora. A gente vai conseguir chegar lá antes do inverno. Não vai. Não, agora toda aquela carga preciosa não serve para nada. É lançada ao mar. Não é assim que acontece hoje em dia, queridos. Diante da morte, de que valem os tesouros? De que valem as riquezas que alguém pode conquistar? O que é que se pode dar em troca de mais 1 minuto de vida? Todos os tesouros do mundo não são capazes de comprar isso. Tudo que esse mundo pode nos oferecer não são capazes de conceder vida verdadeira. Então a pergunta é, a gente até concorda com isso. Mas se isso é verdade, e eles estão agora reconhecendo isso, por que é que nós vivemos só em função disso? Por que construir a sua vida tomando decisões apenas motivado pelo lucro, pelo recurso, pelos tesouros? Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Tá, mas na hora da dificuldade, de que vai te adiantar isso aí? Para que construir a nossa vida pensando apenas na saúde, apenas no casamento, apenas nas riquezas, no dinheiro, nas posses, nas conquistas? Essas coisas que o mundo oferece passam. Lucas 12:20, Jesus já disse, louco, essa noite pedirão a sua alma. O que você tem? Vai ficar para quem? Não jogue a sua vida fora. Não jogue a sua saúde fora. Não jogue a sua família fora por causa de bens materiais, por causa de riquezas dessa terra. Não vale a pena. Na hora da calamidade você vai querer jogar tudo isso fora e talvez não seja suficiente. Chegamos ao 3º dia, diz o versículo 19. 3º dia, a situação só piora. Toda a tribulação... Tem alguém querendo que eu termine o sermão já. A tripulação toda, o narrador inclusive, diz que eles lançam ao mar com as próprias mãos a armação do navio. A gente não sabe nem o que isso significa. Talvez pedaço de madeira que eles levavam para consertar o navio em alto mar, não se sabe. Jogam fora tudo. E na verdade, o versículo 20 diz que já havia dias em que eles sequer conseguiam ver o sol ou as estrelas. Dias. Era o único indicador de navegação da época. Então, se eles não veem o sol nem as estrelas, quer dizer que eles nem sabem para onde estão indo. Não sabem onde estão. E para piorar, diz o versículo 20, cai sobre eles uma grande tempestade. O resultado, o versículo 20 termina dizendo, dissipa-se toda a esperança de salvamento. Eles perdem qualquer expectativa de serem salvos. Só tinha uma coisa pela frente, a morte. Se pararmos para pensar, queridos, o versículo 20 é uma boa descrição da vida nesse mundo. A vida sem Deus é uma vida em que não há qualquer segurança, qualquer certeza. Apenas suposições, achismos, expectativas. Eu acho que se a gente sair agora, a gente chega lá. Você acha? Na hora em que a gente mais precisa, depois de fazer tudo que a gente podia, não há esperança real. Esse mundo só oferece desespero, medo. Só em Jesus nós podemos encontrar a verdadeira segurança. Só em Jesus a verdadeira esperança. Somente Cristo é capaz de nos colocar sobre um sólido firmamento, porque Ele é a rocha eterna. Ele traz segurança. Em Cristo não precisamos mais temer o mal.
Não precisamos temer a morte, somos mais que vencedores. Cristo nos dá segurança, nos dá estabilidade em meio ao caos. Mas para desfrutar disso é preciso reconhecer que estamos perdidos. É preciso abrir mão de si. Deus intervém, sim, milagrosamente na vida de quem clama, mas só depois que essa pessoa desiste de si mesma. Quando você joga tudo no mar e fala, agora não tem mais o que eu possa fazer, é nesse momento, de joelhos, que Deus intervém. Enquanto você estiver dizendo, não, eu acho que consigo, acho que vai dar certo, acho que ainda não é hora de buscar Deus, esqueça, vai de mal a pior. Desista de si, desista da embarcação. Aí sim Deus intervém. A esperança. Olha o que acontece. Versículos 21 a 26. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido, e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora, aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Durante todos esses dias de tormenta, ninguém conseguiu comer, diz o versículo 1. Também quem ia conseguir comer, né? Comida indo de um lado para o outro, o navio de um lado para o outro. Todo mundo está desesperado nesse navio, menos uma pessoa. Paulo. O versículo 21 diz que em meio à tempestade ele se levanta. E ele diz, senhores, eu bem que avisei. Esposas sabem muito bem usar essa frase, né? Era melhor vocês terem me ouvido. Repare, em momento nenhum Paulo diminui a responsabilidade deles. Eles são culpados por suas más decisões. Não parece que o que Paulo está fazendo aqui é jogando na cara deles, do tipo assim, eu avisei, tá vendo, vai dar tudo errado. Mas ele quer lembrá-los, olha, suas escolhas têm consequências. E poderiam ser consequências diferentes se vocês tivessem me ouvido. Isso nos lembra, queridos, que as nossas decisões têm consequências. Muitas das consequências são até irreversíveis. E a gente às vezes nem pensa nisso. Então pense bem antes de dar o seu próximo passo, de seguir o seu coração, de dar ouvidos a conselhos de pessoas que talvez não temam a Deus, porque haverá consequências. E nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos, e Deus não esquece disso. Bom, Paulo deu a exortação, né? Mas, o versículo 22 diz, tem esperança, gente. Quando eu disse aquilo, a perspectiva era de morte, mas agora eu encorajo vocês. Tenham coragem, animem-se, porque nós vamos perder o navio, como eu disse, mas nenhuma vida se perderá. Antes eu achava que todo mundo ia morrer, agora não. Como Paulo pode ter essa certeza? Bom que você perguntou, porque no versículo 23 ele responde. No versículo 23 ele diz, porque esta mesma noite um ser celestial me apareceu. Quem apareceu para Paulo? Um anjo. Olha como ele fala, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo. Queridos, isso é impressionante. Mesmo depois de tantos anos de sofrimento, de injustiça, de prisão, e até mesmo agora, em meio a tamanha desventura e calamidade, Paulo continua crente. Para Paulo, nada do que lhe aconteceu mudou sua identidade. Mudou sua missão. Ele diz, eu ainda pertenço a esse Deus. Eu ainda sou propriedade dele. Ele é meu e eu sou dele. Eu faço parte do povo de Deus. Mas ainda, ele diz, eu continuo servindo esse Deus.
adorando esse Deus. É isso que essa palavra também significava. Mesmo tão longe da igreja, mesmo tão longe de terra firme, eu ainda o sirvo. Isso não é fantástico? Em Cristo é plenamente possível mantermos a nossa fé, mesmo em meio às piores dificuldades. Por mais cruel que seja a tormenta, por maior e intensa que seja a tempestade na sua vida, por causa de Cristo, você ainda continua sendo propriedade de Deus. Ele não te perdeu. Você não foi para tão longe a ponto dele não te achar mais. Ele sabe exatamente onde você está. Você ainda pertence a Ele. E por mais difícil que seja a situação, você continua tendo um trabalho a cumprir, servi-lo, testemunhar dele, mesmo em meio a mar aberto. Paulo repete as palavras que o anjo lhe disse no versículo 24. O anjo falou para ele: não tenha medo. Tem duas boas notícias para você. Primeiro, é preciso que você compareça diante de César. Deus vai usar você para pregar o evangelho ao imperador romano. E por essa causa, segunda boa notícia, Deus, olha o texto o que diz, por sua graça, pelo favor imerecido de Deus, Ele lhe deu todos os que navegam com você. Todas essas vidas estão em tuas mãos, Paulo. Conclusão, versículo 25. Portanto, senhores, tenham coragem, como eu tenho, porque eu confio no Deus que falou comigo. Eu confio nesse Deus, tudo que Ele disse, tudo que Ele prometeu se cumprirá. Porém, versículo 26, para que isso aconteça, a gente tem que ser arrastado para alguma ilha. Isso o anjo não revelou qual ilha é, mas a gente vai chegar numa ilha. Esse texto é maravilhoso, né? Todos naquele navio estão diante de alguém confiante, alguém convicto. Não por si mesmo. Paulo não é o super-herói. A gente já viu erros, inúmeras falhas desse homem. Mas porque Paulo confia na palavra de Deus. Paulo confia na promessa de Deus. A fé de Paulo, a fé naquilo que Deus diz, o leva a agir com segurança, com confiança, com sobriedade. Não é isso que deveria acontecer conosco, queridos, todos os dias? Se nós confiássemos mais naquilo que Deus diz, se nós dessemos mais atenção à palavra dEle, por causa do caráter dEle, que é fiel, nós cantamos isso hoje, talvez nós não teríamos tanto medo. Se confiássemos mais, talvez não teríamos tanta covardia diante dos males desse mundo, das ameaças desse mundo. Queridos, o único caminho para termos coragem, para termos calma, bom ânimo diante das calamidades, das incertezas da vida, o único caminho é confiarmos no que Deus diz, plenamente, completamente. Quanto mais fé na palavra nós tivermos, mais ousadia nós teremos. E aí vamos estar prontos para enfrentar as tempestades da vida. Paulo confiava em Deus. E então vem os versículos 27 a 32, olha a leitura. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra. E lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio. Arriaram o bote no mar, a pretexto de que iam largar âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então, os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Nós chegamos à 14ª noite. O versículo 27 diz que o navio escapou de se chocar contra o continente africano, mas agora está sendo batido de um lado para o outro. E ele chegou no mar Adriático. Bom, agora eles voltaram para a rota. O mar Adriático era o mar que ficava e fica entre a Itália e a Macedônia, a Grécia. Então estão chegando mais ou menos onde deveriam.
Por volta da meia-noite, diz o versículo 27, não há nenhuma iluminação. Os marinheiros pressentem que a terra está chegando. Bom, por isso, versículo 28, eles lançam duas sondas, ou a sonda duas vezes, perdão, e você percebe que, dentre a primeira e a segunda, a distância da embarcação com o solo diminui. O que significa? Que eles estão se aproximando rapidamente da terra. Bom, então agora a notícia que era boa se torna uma notícia ruim, terrível. Por quê? Eles estão com medo de que o navio seja atirado contra as rochas, no versículo 29. Não há um segundo de paz para essa turma, né? Quando aparece uma coisa boa, vem duas piores. Então, eles se utilizam de duas estratégias muito comuns em situações assim. A primeira, eles fazem tudo o que podem. Diz o versículo 29 que eles lançam 4 âncoras. Era uma espécie de freio que você ia fazendo no navio para que ele parasse, diminuir a velocidade dele pelo menos. E a segunda coisa que eles fazem é orar. Primeiro, eles fazem tudo o que podem. Segundo, eles oram para que o dia raiasse logo. Curioso, né? Na hora do desespero, até o ateu ora a Deus, né? E eles oram. Bom, a gente sabe que eles são pagãos, né? Nesse caso aqui, eles oram, mas oram aos seus deuses, bem possivelmente. Eles tinham vários deuses. Eles estão na esperança de ter alguma resposta, mas a gente sabe que isso é inútil, não é? Os deuses não existem. Os deuses nunca responderão essas orações. E no fundo, bem no fundo, quem ora a deuses falsos sabe que eles não existem. E esses homens demonstram isso. Olha o versículo 30. Eles agem como se não houvesse ninguém lá em cima. Eles oraram para que o dia raiasse, mas eles sabem que não tem ninguém ouvindo as suas orações. Todo mundo sem Cristo também faz isso. Mesmo sendo muito religiosos, mesmo acordando de madrugada para orar, mas não tem paz com Deus por meio de Cristo. A pessoa ora, mas não sabe se a oração chegou lá em cima. Não sabe se passou do telhado. Então o que as pessoas fazem quando não tem paz por meio de Cristo? Elas tentam fugir da situação. E o versículo 30 diz que eles tentam resolver o problema à sua própria maneira. Eles arriam o bote no mar. O que vocês estão fazendo? Não, a gente vai lançar âncora lá de baixo. Mas não pode soltar daqui de cima? Não, lá embaixo é melhor. Alguém percebe isso. É uma mentira, eles querem fugir. Paulo percebe. De alguma maneira, no versículo 31, ele está observando tudo. E ele procura o centurião e os soldados e diz o seguinte: olha, se eles não ficarem no navio, eu fico imaginando esses homens já quase pulando, né? E Paulo dizendo, se eles não ficarem no navio, vocês vão morrer também. Ele já tem a garantia de que ele vai viver, né? Ele tem que chegar em Roma. Mas agora é com vocês. Decidam, tomem a escolha de vocês, porque eu já falei. Então, dessa vez, é a primeira vez que Paulo é ouvido. E eles, então, ouvem e cortam, versículo 32, cortam os cabos do bote, antes dos marinheiros descerem. A gente não sabe a confusão que deu isso aqui, né? Mas só sabe que o bote foi indo embora. O último recurso de fuga, de resgate, foi embora com a tempestade. Foi necessário tudo isso acontecer para que esses homens passassem a confiar em Paulo, confiar naquilo que Deus tinha dito para eles. Dá para entender o porquê dos ventos contrários, desde o começo da viagem. Deus queria mostrar para aqueles homens que os deuses falsos eram uma mentira, que os ídolos não passam de nada. Mas Deus também queria se apresentar àqueles homens, se revelar àqueles homens, através de Paulo. Quem sabe, talvez, não é por isso que você esteja passando por tantas dificuldades. Tantas tempestades e lutas na sua vida. Quem sabe, talvez, através da ação de Deus, Deus não esteja dizendo para você, largue os ídolos. Eles não podem te salvar. Eu posso te salvar. Renda-se a mim. Quem sabe, talvez, na sua dificuldade, não seja você o idólatra, mas as pessoas ao seu redor. E Deus está usando o seu sofrimento para mostrar para essas pessoas que Ele pode se revelar a elas, porque você continuou crente, você continuou fiel mesmo no seu sofrimento. E você tem um Deus vivo e verdadeiro que ouve suas orações, enquanto as pessoas não têm. O seu testemunho de fé
seja bom ou seja mal, em meio a esses problemas, os muitos problemas que nós temos na vida, diz muito às pessoas sobre quem Deus é. Não desperdice essas chances de mostrar para as pessoas quem Jesus é, o que Jesus pode fazer na vida de alguém. Talvez as pessoas não ouçam na primeira vez, mas depois da tempestade talvez ouçam. Aqui ouviram. Chegamos aos versículos 33 a 38, olha o que dizem esses versículos. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estávamos a bordo do navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, jogando trigo no mar. Enfim, amanhã começa a surgir, e Paulo aproveita a oportunidade para sugerir mais uma coisa. Gente, já faz 14 dias que vocês não comem nada. Por isso eu peço que comam alguma coisa. Pois, olha o que ele diz no versículo 34. Disto depende a sobrevivência de vocês. A palavra sobrevivência aqui é a tradução da palavra grega, também traduzida por salvação. Disso depende a salvação de vocês. E mais uma vez eu repito, nenhum de vocês morrerá. Inclusive, não vou perder sequer um fio de cabelo. Imagina isso. Bom, olha que interessante. Por um lado, Paulo garante que todos viverão, porque Deus tinha dito isso para ele. Mas por outro, Paulo diz, olha, vocês precisam fazer o que está ao alcance de vocês para sobreviverem. E o que está ao alcance de vocês agora? Abrir a boca e mastigar esse pão e engolir esse pão. Vocês precisam de forças para o que está por vir. Então, comam. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui, olha, Deus vai salvar vocês, mas vocês não devem ficar com as mãos abanando. Mexam-se. Comam, vocês precisam de forças. Deus irá milagrosamente salvar vocês, mas também contará com os seus esforços para fazer isso. Que boa maneira de encarar o dilema entre a soberania divina e a responsabilidade humana, né? Ó, Deus vai salvar vocês. É Deus quem faz o milagre, você pode confiar nisso. Mas você também deve fazer a sua parte. Porque nós somos responsáveis pela nossa parte. No fim das contas, é Deus quem faz tudo. Mas Deus se alegra em fazermos parte do processo. Tem um conselho de um antigo teólogo chamado Inácio de Loyola. Ele dizia assim: trabalhe como se tudo dependesse de você. Se esforce, se empenhe. E então, confie como se tudo dependesse de Deus. E no final das contas, tudo depende dele. Ele te capacitou para trabalhar. Versículo 35 diz que ao dizer isso, Paulo pega um pão. A cena é muito sugestiva, né? Dá graças a Deus publicamente. Senhor, te agradeço por esse pedaço de pão. E dito isso, ele parte o pão e come. Não nos lembra uma cena dos evangelhos isso aqui? Hã? Inclusive, Lucas, que está escrevendo Atos, e também escreveu o Evangelho segundo Lucas, ele usa a mesma palavra usada por ele lá no capítulo 22 de Lucas, quando se referiu a Jesus, quando Jesus deu graças. É a palavra grega eucaristia. Jesus partiu o pão na última ceia, dando graças. Paulo faz a mesma coisa no navio. Significa o quê? Paulo vai fazer uma ceia do Senhor em alto mar, com um monte de marinheiro pagão. Não, não é isso que ele está fazendo. Mas nós sabemos com quem ele aprendeu a agradecer a Deus pelo alimento, não sabemos? E certamente, os seus ouvintes podem não entender nada do que está acontecendo ali, mas ele, Lucas e Aristarco sabem muito bem que esse momento lembrou Jesus. Eles lembraram de Jesus nessa hora. Pela fé em Cristo, nós podemos lembrar de Jesus e agradecer a Deus até mesmo nas piores tempestades. Que oportunidade nós temos, queridos. O barco chacoalhando de lá para cá, tudo caindo ao redor.
e você pode pegar um pão, parti-lo e dar graças publicamente a Deus. Um dos ambientes que eu mais gosto de pregar o evangelho são em velórios. É difícil, esquisito isso, né? Porque no velório está todo mundo desesperado. Alguém diz alguma coisa, por favor. Que oportunidade nós temos de compartilhar o pão do céu com as pessoas nas suas dificuldades. Paulo está fazendo isso. Paulo está fazendo isso. Quando as pessoas veem essa cena, são encorajadas pelo crente a bordo. Então eles ficam animados, diz o versículo 36, também começam a comer. E só agora Lucas informa para nós quantos estão a bordo, versículo 37. Provavelmente ele conseguiu contar porque ajudou na distribuição dos pães, né? Ele foi contando 1, 2, 3, 4. Quantos ele contou? 276. 276 pessoas que com a força do alimento, diz o versículo 38, conseguem aliviar ainda mais o peso, jogando o trigo no mar. O resto de comida que tinha, agora é o símbolo de confiança. Não dependemos mais disso, confiamos de que seremos salvos pelo Deus de Paulo. Versículos 39 a 44, nossa história termina. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficasse no mar. Soltaram também as amarras do leme e, alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se, ficou imóvel, mas a popa se despedaçava pela violência das ondas. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Enfim, a luz do sol brilha sobre a paisagem, mas os marinheiros não conseguem reconhecer que terra é. Eles só veem uma enseada, diz o versículo 39, e discutem, será que a gente consegue encalhar o navio ali? Então eles soltam os freios, todos os freios. Os cabos das âncoras, içam o leme, soltam o leme, alçam a vela, e então se dirigem à praia. Mas aí vem mais uma desgraça. No meio do caminho, o texto diz que o navio encalha novamente, ou melhor, encalha pela primeira vez, versículo 41, em duas correntes de água que se encontram, e as ondas começam a golpear os dois lados da embarcação. E a popa começa a despedaçar. Gente, tudo isso para morrer ali, imagina? As ondas violentamente batendo, só existe um meio de escapar. Você pula. E aí salve-se quem puder. É bom saber nadar em alto mar. Essa é a solução, mas aí surge um problema. No versículo 42 nós lemos: os soldados temem que os prisioneiros escapem depois. E um soldado romano é responsável pela vida de seu prisioneiro. Se o prisioneiro fugir, o soldado romano paga com a vida. Bom, então, o que eles decidem fazer? Vamos matá-los. Porque aí a gente só se preocupa em se salvar e não tem que correr atrás deles depois em terra. Queridos, quanta crueldade, né? Depois de tudo que eles passaram ali, eu fico imaginando, eles já eram amigos íntimos, né? Quem passa por uma história dessa aqui, sobreviveram a tudo e acabam, imagina os prisioneiros morrendo na praia, né? Ou antes mesmo de chegar na praia, nem chegam na praia. Mas se os soldados fizerem isso e matarem os prisioneiros, quem acaba morrendo também? Paulo e seus companheiros. Bom, o centurião entra em ação. No versículo 43, depois de tudo que aconteceu, ele decide salvar Paulo, diz o texto. Será que esse homem se converteu, queridos? O texto não diz para a gente. Mas quem sabe não foi para isso que Deus mandou toda aquela tempestade.
para se revelar a um centurião que tem o seu nome repetido 2 vezes, Júlio. Então, o que o centurião faz? Ele age contra a lei romana, porque ele é o centurião, ele é o responsável pelos soldados, o certo era matar mesmo. Mas ele impede eles e acaba fazendo um bem maior, não só a Paulo, mas a todos. Por causa da tentativa de salvar Paulo, ele salva todos os demais prisioneiros. Ele impede que os soldados matem Paulo. E observe, no versículo 43, diz que ele sugere que aqueles que sabem nadar, então pulem aí e nadem. E no versículo 44, os que não sabem nadar, talvez você e eu estejamos no mesmo grupo, eu acho que consigo nadar cachorrinho por 5 metros, depois eu afundo. Então provavelmente isso ia acontecer comigo. Eu ia fazer o que ele diz no versículo 44. Pega um pedaço de madeira aí, do que sobrar, destroço do navio, e todo mundo vai chegar lá. Mas vai boiando aí junto com a madeira. E aí o texto termina dizendo no versículo 44, foi assim que todos se salvaram em terra. Quem disse que todos seriam salvos? Deus disse que todos seriam salvos. E Deus cumpriu o que prometeu, inclusive aqueles prisioneiros condenados duplamente à morte. Primeiro, quando foram presos, e agora os soldados disseram que eles iam morrer, foram salvos. Talvez aqui esteja mais um motivo de toda essa confusão, a oportunidade daqueles homens condenados, e mais os marinheiros, nascerem de novo. Fisicamente, pelo menos, nasceram de novo, né? Não morreram, têm a oportunidade de continuar vivos. Mas quem sabe, talvez através do testemunho, da vida, talvez Paulo tenha pregado um pouquinho mais para eles. Quem sabe, talvez não tenham crido no Evangelho. Queridos, não dá para compreender os planos de Deus, não. Mas dá para saber os seus propósitos. E um desses propósitos é que nós testemunhemos de Jesus onde quer que Ele nos coloque. Seja a tempestade que for, sejam as dificuldades que for. Enfim, por causa da presença de um só crente naquela embarcação, todas as demais 275 pessoas escaparam da morte. Quem era Paulo no começo da história? Paulo era um mero prisioneiro. Como ele termina? O líder da embarcação. O salvador do navio. Aliás, salvação. Reparou que essa palavra se repete algumas vezes nesse texto? Eu falei de uma que se repete 3 vezes, né? Dificuldades. Mas a palavra salvação também se repete 5 vezes. Ela é traduzida de formas diferentes, mas ela apareceu no versículo 20, versículo 31, versículo 34, versículo 43 e no versículo 44. Parece que Lucas está fazendo um joguinho de palavras aqui. E eu resumi em uma frase o que o capítulo inteiro de Atos 27. Amém? Vamos embora? Vou falar a frase. Mesmo em meio à dificuldade, Deus cumpre sua vontade, levando salvação aos perdidos, através daqueles que já foram salvos. Mesmo em meio à dificuldade, Deus cumpre sua vontade, levando salvação aos perdidos, por meio daqueles que já foram salvos. Isso é curioso, queridos, porque essa salvação, no mínimo física, talvez espiritual, quem sabe, se deu através do mar. Sabe o que era o mar para um judeu? O mar para um israelita sempre foi símbolo de caos, trevas, de mal. Segundo o profeta Daniel, era do mar que surgiriam as 4 bestas do Apocalipse. Todas as vezes que o povo israelita se lançou ao mar, deu errado. Eles não nasceram para fazer isso. Mas foi sempre através de águas turbulentas que Deus salvou seu povo. Primeiro ele trouxe ordem às águas, enquanto seu espírito pairava por sobre a face das águas. Depois ele salvou o seu povo através de Noé, em uma embarcação no meio das águas. Depois o seu povo é liberto da escravidão no Egito e atravessa as águas, o Mar Vermelho no Êxodo, até que o seu povo chegasse naquele que foi batizado nas águas do Rio Jordão. Cristo é o Salvador, enviado pelo Pai, diferente de Noé, diferente de Moisés, diferente de Jonas, diferente de Paulo, que enfrentou a maior de todas as tempestades em nosso lugar, a terrível ira de Deus. Você ficou com medo dessa tempestade? Imagine a ira de Deus. É muito maior do que essa tempestade. E Jesus veio a esse mundo para acalmar as ondas violentas da justiça divina. Elas se arremessavam contra nós.
Elas estavam a ponto de despedaçar a nossa embarcação. Mas para vencê-las, Jesus se lançou voluntariamente nas águas. Ele enfrentou a morte face a face. Enfrentou o juízo de Deus e permitiu que elas o engolissem. Ele foi morto e foi sepultado, para enfim, ao terceiro dia, ressuscitar, sair do ventre da terra. Hoje o túmulo de Jesus está vazio. E aquele túmulo vazio significa que o mar, que representava para um judeu tudo o que era ruim, representava o mal, o pecado, trazia caos, trevas, morte a esse mundo. O túmulo vazio é uma lembrança de que tudo isso foi definitivamente vencido. Em Cristo, todo aquele que nele crê, existe salvação definitiva contra o mal deste mundo. E essa salvação vai ser plenamente desfrutada quando, após a nossa morte, ou ele voltar, ele fizer novas todas as coisas. Como diz Apocalipse 21, novo céu e nova terra, onde o mar já não existe. Não quer dizer que não haverá mal ou mar no novo céu e na nova terra, mas não haverá mais mal. Tudo aquilo que colocava medo, tudo aquilo que gerou caos, tudo aquilo que produziu pecado, trevas, mal nesse mundo, nunca mais estará presente. Nós seremos libertos definitivamente do mal desse mundo. Não sofreremos mais com medo, com doenças, com naufrágios, com morte. E diante dessa perspectiva, Paulo, Lucas e Aristarco, eles já estavam salvos, não estavam? Antes mesmo de entrar no navio, antes mesmo de acabarem nessa praia, eles já estavam salvos eternamente, antes de serem salvos fisicamente. Mas através da reação deles àquela tempestade, da confiança que eles tinham no Deus que os salvou em Cristo, aquelas 273 outras pessoas a bordo, e mais todos os que ouviriam essa história, e você inclusive hoje, eles tiveram a oportunidade única de conhecer o Deus verdadeiro. E quem sabe se render a Ele, crendo em Cristo. Querido irmão, querida irmã, será que isso tem acontecido com quem convive com você? As pessoas que te veem lidando com as dificuldades da vida, como elas veem a sua fé? Como é que você se comporta nesses ambientes fora da igreja? Como é a sua vida, o seu testemunho lá fora? Como você encara as dificuldades, como você encara as tempestades, enquanto é cercado por descrentes, queridos? Lembrem-se de que mesmo em meio à dificuldade, Deus cumpre sua vontade, levando salvação aos perdidos, através daqueles que já foram salvos. Você já foi salvo? Então se prepare para as tempestades. Deus quer usar as tempestades para que você testemunhe de Cristo às pessoas. Vamos orar. Pai amado, obrigado por tua santa palavra, pelo encorajamento que flui de textos como este. Oro, Senhor, para que haja salvação nessa noite, como houve salvação naquele navio. Que pessoas te conheçam e se rendam a Ti. E que aqueles que já te conhecem e já foram salvos por Ti, que repensem como têm reagido ao sofrimento. Ao invés de praguejar e amaldiçoar a Deus, que continuem dando bom testemunho da obra de Cristo em suas vidas, para que outros também possam ser salvos. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém.